Uma não conformidade é um sinal negativo? Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o que é uma não conformidade, quais são as ações corretivas e como tornar essa não conformidade um processo de melhoria. Vem comigo! Basicamente, a não conformidade é uma quebra de requisito. É quando um produto ou serviço não atende aos requisitos mínimos estabelecidos ou aqueles parâmetros pré-estabelecidos, trazendo um resultado indesejado para as empresas. Mas todo erro é uma não conformidade? Não. A quebra de um equipamento, por exemplo, não significa que foi uma não conformidade, mas pode ser ocasionado devido ao mau uso de procedimentos pré-estabelecidos, ou seja, não foi respeitado o tempo de uso daquele equipamento ou os requisitos de segurança, e aí ocorreu uma falha. Então, a quebra de um equipamento pode ocasionar a diversos fatores acidentais, mau uso, por exemplo, e quanto à não conformidade é porque não alcançou, ou não atingiu ou não respeitou um pré-requisito mínimo. E quais são esses pré-requisitos mínimos, né? Eu vou citar alguns principais aqui, mas eles vão variar de acordo com a sua área de atuação. Então, existe o ISO 9001, que trata a respeito da qualidade de produtos e serviços, o ISO 14001, que trata sobre a gestão ambiental, e o ISO 45001, que trata sobre segurança do trabalho. Todos eles estabelecem parâmetros mínimos, ou seja, requisitos também que as empresas precisam atender para receber esses selos, essas certificações. Essas normas auxiliam na padronização de métodos e práticas dentro das empresas, evitando problemas com produtos e serviços e aumentando a satisfação do cliente. Além disso, se você trabalha com manutenções e inspeções, existem outras normas e leis que podem regir o seu trabalho, como por exemplo o PMOC, que rege as manutenções de sistemas de climatização. Agora vamos lá, como identificar uma não conformidade? É preciso se basear em evidências objetivas, a começar do que é, onde e quando ocorreu, registrando a ocorrência para que sejam tomadas as medidas corretivas. Para ajudar nesse trabalho, é legal você separar em não conformidades maiores e menores. As maiores ou de maior gravidade são aquelas que comprometem um sistema de produção ou toda a cadeia produtiva de uma empresa, ocorrendo paradas inesperadas. Já a não conformidade menor é aquela falha que ocorre pontualmente ou especificamente, como por exemplo a ausência de um documento de um equipamento. Então, é preciso identificar quais requisitos que não foram atendidos. Depois disso, é importante documentar a não conformidade para que sejam tomadas as ações corretivas necessárias. A descrição de uma não conformidade deve conter, anota aí, identificação da empresa e do ativo, qual era o requisito, descrição da não conformidade, qual foi a ação imediata ou ação de contenção daquele problema, análise da causa e também ações para eliminar essas causas, prazo e data de conclusão e também uma assinatura do responsável. Você notou que são tomadas ações corretivas emergenciais de contenção e também ações que devem ser utilizadas a longo prazo para evitar as causas da não conformidade? É aqui que entram as oportunidades de melhoria constante dentro da organização. Isso porque o processo de tratar uma não conformidade passa por 3 etapas. A primeira delas é a aplicação de uma ação imediata. Aqui eu vou citar um exemplo para você. A mangueira de um equipamento hidráulico dentro de uma empresa estoura e começa a vazar óleo. Qual que é a ação imediata? Isolar a área e recolher o material que foi derrubado. A segunda etapa é analisar a causa raiz e propor melhorias. Aqui é comum que a empresa escolha um método de melhoria constante. E eu vou citar um deles para você, que é o PDCA. Você pode escolher outra metodologia que melhor se adeque às necessidades da sua empresa. O PDCA é a sigla para planejar, fazer, checar e agir. Então, na parte de planejar, é localizar o problema e criar planos de ação. Já na segunda etapa, que é fazer, é colocar esse plano de ação em prática. Na parte de checagem, é verificar e acompanhar aquele plano de ação para ver se ele está atingindo as suas metas, ou seja, se a gente está evitando novas não conformidades. E por fim, a última etapa, que é agir, se aquele plano de ação deu certo, padronizar e implementar na empresa, e se ainda ocorreu falhas, fazer melhorias e começar tudo de novo. O processo de melhoria constante é sempre o aperfeiçoamento de um processo. Então a gente sabe que com as mudanças tecnológicas e com a chegada de novas pessoas também e a mudança também nas áreas, esse processo de melhoria ele é quase que obrigatório para as empresas que querem se manter constantemente atualizadas dentro do mercado. Aqui que entra um documento bem importante para quem trata não conformidades, que é o relatório de não conformidade. Esse documento ajuda a identificar qual foi a não conformidade, quais foram as ações tomadas e também manter um histórico de quantas não conformidades ocorreram para que possa ser feito esse planejamento, esse plano de ação que eu citei anteriormente para melhorar os processos dentro da empresa. Durante a inspeção, utilize um checklist anotando tudo o que precisa ser verificado, marcando o que está conforme e o que não está conforme. Depois você pode passar essas informações em Word ou Excel para o computador. Existe também o preenchimento digital, que é feito via aplicativo. O relatório é gerado instantes depois do preenchimento
e já pode ser exportado para o gestor ou para o cliente se for necessário. O legal dos relatórios digitais é que existem vários recursos que podem aprimorar ainda mais o trabalho, tornar ele mais ágil e também entregar mais qualidade para o seu cliente, como por exemplo a pontuação nas não conformidades com pesos diferentes, fotos com marcação de horário e local, a localização GPS do técnico, preenchimento por voz, permite que o técnico explique melhor a visão dele a respeito da não conformidade, alertas automáticos das não conformidades geradas, planos automatizados de manutenção e nos relatórios digitais a assinatura digital tanto do técnico quanto do cliente, dando mais veracidade para todas as informações e confiabilidade para o documento. Vou te mostrar como que o gestor pode abrir esse novo chamado para uma inspeção e como que o técnico pode preencher via aplicativo. Agora, a gente está aqui dentro do painel do produtivo, eu vou gerar uma nova atividade para um técnico e você vai ver como que é feito o preenchimento pelo aplicativo. Eu vou aqui em criar uma nova atividade. Você pode ver que existem formulários pré-existentes aqui, os meus formulários, ou modelos prontos que o próprio sistema disponibiliza para você. Os seus formulários você pode criar eles do zero, ou se você já utiliza previamente modelos em Excel, você pode fazer o upload no sistema, utilizar já aquele modelo pré-existente e não precisa criar um do zero. Então eu vou lá pegar um modelo, eu vou fazer um checklist de manutenção predial, eu vou colocar aqui que é uma inspeção pós-manutenção, as instruções, né? Escolho um local, né, um cliente, coloco o responsável, a data e hora inicial que o serviço precisa ser realizado. Então, vou colocar no dia 25, concluir no dia 25, às 15 horas. E vou salvar. Viu como é fácil abrir uma nova demanda para o seu técnico? Agora a gente vai ver como que está no aplicativo. Eu estou aqui espelhando o meu smartphone. O aplicativo, ele envia uma notificação para o técnico avisando daquela nova demanda. Eu vou clicar nela, ele vai abrir automaticamente o aplicativo e já está lá o serviço que eu preciso realizar. Então eu vou em preencher, um novo preenchimento. Aqui em cima eu preencho, se eu estiver fazendo, por exemplo, uma inspeção de um ativo ou de um equipamento, então, desse edifício Dallas, que foi o cliente que eu selecionei, a gente tem cadastrado também alguns equipamentos, então extintor, ar-condicionado, e tudo isso você pode cadastrar dentro do sistema do produtivo. Então, por exemplo, você tem um outro cliente que é uma indústria que possui um maquinário pesado, que possui chiller, que possui caldeira, você pode cadastrar todos esses equipamentos dentro do software. E aí, na hora que o técnico for realizar alguma inspeção, algum conserto, alguma manutenção, ele pode selecionar o ativo aqui, sem precisar preencher isso dentro do relatório. Então, eu vou colocar a data e hora inicial. Então, eu marquei para o dia 25, às 11. E vou colocar quem foi o responsável no local. Fui recebida pelo meu cliente Pedro. E aqui eu começo o preenchimento do formulário do relatório de conformidade ou não conformidade. É essa funcionalidade, essa facilidade que o seu técnico vai encontrar dentro do aplicativo. Ele não precisa anotar a caneta ou preencher campos. Ele só vai dando conforme ou não conforme. Então, por exemplo, o hall da portaria. O hall, ele está conforme? Está conforme. Eu preciso colocar algum tipo de anotação? Não. Iluminação, câmeras, sensores, interruptores. Eu notei que tem um interruptor com problema, então eu vou colocar uma anotação aqui, com problema. Aqui a gente vai preenchendo todos os campos conforme vai sendo feita nessa inspeção. Então, os interfones estão conforme, livro de visitantes, e eu posso ir adicionando tanto fotos quanto informações adicionais que sejam pertinentes ao serviço realizado. Lixeiras, escadarias, janelas, fachadas. Daí, jardinagem. Digamos que tenha acabado de ser feito um serviço de jardinagem e eu quero adicionar, né? Serviço 20. Então, eu vou colocar uma foto para mostrar o serviço que eu realizei. Essa é outra coisa bem legal dos relatórios. Você pode tanto tirar fotos na hora, quanto fazer o upload do seu telefone e as fotos sobem com marcação de data e hora. Então, dedetização conforme, playground. Também foi feito um serviço de limpeza e de manutenção dos brinquedos. Eu quero adicionar uma foto, eu também consigo. Salão de festas conforme, piso conservação.
Garagem não conforme, a gente precisa realizar a pintura das faixas. Precisa de pintura das faixas. E aí eu vou adicionar uma foto. Portões conforme, sistemas contra incêndio conforme, extintores, mangueiras e hidrantes, reservatórios, sistema elétrico, circuitos, receptáculos, tomadas, quadros de distribuição, luzes de emergência, shaft elétrica, tubulações, registros, torneiras, conexões, os elevadores, super importante, então conforme. Limpeza e conservação, piscina, conforme, bombas, caixa d'água, desentupidor e fossa. Aí repara os outros, né? Impermeabilização foi feito conforme, inspeção de vazamentos não conforme, vazamento detectado na lavanderia do prédio, do edifício. E aí a gente pode incluir uma foto. Telhado ao topo do prédio, conforme, para-raios, conforme. Eu posso adicionar uma foto aqui também, se eu quiser. Caso eu tenha feito algum serviço ali, queira mostrar um antes e depois, ou fazer algum outro tipo de observação. Antena coletiva. E aí a gente chega para a finalização. Lembrando que este formulário, ele é customizável, ou seja, lá dentro do sistema, aqui no painel do gestor, eu consigo personalizar esse mesmo formulário, acrescentando ou excluindo campos, certo? Então, a gente vai lá para finalização, data e hora do final do serviço. Então, vou colocar no dia 25, às 18 horas. E a assinatura do vistoriador, e aqui eu vou colocar a minha assinatura. E aí eu vou dar um OK. Agora eu vou te mostrar como que a gente já exporta esse relatório rapidamente após a finalização do serviço. Ele vai ser exportado em PDF e eu vou clicar em gerar relatório. E pronto, a gente já tem o relatório em mãos, pronto, num modelo bonito e moderno, pronto para ser compartilhado com o cliente ou com o gestor. Enviar ele via e-mail ou compartilhar por WhatsApp e a gente já vai poder visualizar ele com todas as suas informações. Então, eu posso clicar em compartilhar. Pronto, agora a gente está aqui só no sistema, tá? A gente pode ver ainda a atividade aqui. Então, eu posso clicar aqui e ver o preenchimento que foi realizado. Então, a gente vê o relatório, exportar. Eu vou salvar e já vou abrir ele aqui. Olha só que legal. As informações de cabeçalho, elas já são preenchidas automaticamente. O seu técnico não precisa se preocupar em colocar o nome do cliente, o e-mail, a razão social, o local, tudo isso é puxado automaticamente, ok? Aqui você pode ver que tem um sistema de pontuação que facilita a consulta, você não precisa ver tópico a tópico. Você pode olhar lá que está 100% e naqueles que não estão 100%, ver o que precisa ser realizado. Então, por exemplo, aqui de jardinagem está conforme, serviço realizado no dia 20, a gente colocou a foto aqui. Dedetização conforme, playground conforme, o que não está conforme? Garagem. Aí a gente detecta que está aqui, ó, não conforme, garagem, que foi a informação que a gente, enquanto técnico, incluiu. Assim, o gestor já pode abrir uma nova solicitação para que o serviço seja executado. Agora, reparo, pontuação está em 80%. O que ocorreu? A gente detectou um vazamento durante a inspeção no lugar onde a gente não tinha visto antes. Então, aqui também já é um serviço que precisa ser realizado até com certa urgência. O gestor já consegue tomar uma decisão e abrir uma nova solicitação para que a equipe se desloque até o cliente e resolva o problema. Esse relatório é o mesmo que o cliente recebe.
Ou seja, ele não espera tanto tempo para saber o resultado daquela inspeção, para saber se está tudo ok. Então, através do relatório, o serviço que foi realizado é comprovado com mais qualidade e aquilo que foi detectado que precisa de reparo, precisa de uma nova visita, o gestor já tem em mãos ali, assim que é finalizado o serviço, ele já pode abrir uma nova solicitação, um novo ticket, uma nova demanda, de acordo com a denominação que você utiliza em sua empresa. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar alguns modelos em Word de checklists que você pode utilizar na sua empresa e também um link para que você possa começar a utilizar o produtivo e emitir relatórios digitais. Gostou do vídeo? Ficou com alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários que a nossa equipe responde para você. Até a próxima!